Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Canal 8 Esportes, aqui no Canal 8 da NET Campinas, nesta sexta-feira. Enfim, sextou. Sextou, que beleza. É o dia. É o dia. E começa a ficar afunilado também a Copa São Paulo de Futebol Juniores. Que beleza, hein? Rodada de final de semana. Promete. Hoje com Maurício Camargo. Boa noite, Maurício. Boa noite, Guina. Prazer estar aqui mais uma vez com você. Prazer é nosso. Boa noite, Jacozinho. Também prazer estar com vocês e com você em casa aí nos acompanhando. Claro, Campinas, Canal 8 e qualquer parte do planeta. Sem dúvida, né? Hoje com as novas tecnologias, assiste-se até embaixo do túnel, Sim, se quiser. sem dúvida. Ó, rapaz, ainda mais com um cara que... Boa noite, Guina. Boa noite, Maurício. Ainda mais com um cara que a gente tem aí meio nos bastidores aí. Eu vou falar uma coisa pra você, hein, mano. O cara é mais ou menos, hein? Então. O cara bate forte, O cara é mais ou menos, hein, Maurício? Imagina se ele fosse bom, hein? Imagina se ele fosse bom. Eu vou dar uma moralzinha pra ele, porque ele merece. O cara é... Grande abraço pro Maicon, nosso parceiro. É o Maicon que é um cara ponta firme. O cara manja pra caramba. Tá botando em ordem a casa. Isso é o mais importante. Gostando da copinha, os resultados, tranquilo. Funilando, né, Guina? Final de semana tem Corinthians e Atlético Paranaense. Os times começam agora a funilar o... Teve muita surpresa nessa rodada. Igual a gente, de repente, imaginava que pelo menos um ou outro ali pudesse dar uma pegadinha nos grandes, mas foi dentro da normalidade, né? Agora não tem como. Agora não tem como escapar. Como você os fala, encontros, né? os confrontos. Agora, não, já separamos a rodada passada, os homens dos meninos. Você fala isso agora aí. é só os homens. Né? Os meninos já saíram. Agora é só os homens de verdade. Então, assim, não teve, né, nenhum time pequeno ganhando de grande. Então... O Mirassol deu um pouquinho de trabalho para o Corinthians também, mas faltou sistema defensivo. E mostrou que time grande, realmente a preparação do time grande é diferenciada. É diferenciada. E dois detalhes, Guina e Marco Aurélio, que eu gostaria de destacar aqui, meus amigos. Primeiro, a nossa região, aqui de Campinas, nenhum time, infelizmente, avançou para a reta final da competição. Os dois que chegaram mais próximos foram o Ponte Preta e o Red Bull Brasil, Sim. que chegaram mais próximos. A Ponte acabou sendo eliminada pelo Londrina e o Red Bull pelo Internacional de Porto Alegre na cobrança de pênaltis. Inclusive, todos os demais caíram antes. Guarani, 15 de Piracicaba, Inter de Limeira, o Primavera de Indaiatuba, Jaguariúna, o Itapirense até que caminhou bem, né? Foi bem, fez um bom jogo contra o Vasco, poderia ter tido uma sorte diferente, mas é aquilo que nós falamos, a separação dos homens e dos meninos. Exatamente, na separação acabou caindo. E aquela notícia que o Guina, eu sei que você acabou ficando até um pouco entristecido, Guina, porque tem um time grande que até hoje nunca conseguiu um título na Copinha. Aquele foi embora rápido e maravilhosamente ele foi embora mais bem. Uma vez. Não continua não tendo Mundial e continua não tendo Copinha. Pois é, o Palmeiras caiu de novo. Será que acontece com o Palmeiras? Não tem jeito, cara. É aquela sina. Para mim isso é uma sina. Porque fez um brilhante campeonato sub-20 ano passado. Sim. Todas as categorias. Sub-23, sub-20, sub-17, sub-15. Todos esses estavam lá o Palmeiras. E aí vem para uma Taça São Paulo e faz uma campanha melancólica. Pois é. Que coisa. Como é que pode? Para mim isso é sina. Não, só pode. Não tem outra. Os principais campeonatos brasileiros, os homens estavam lá, ganhando título, chegando na final. Porque, queira ou não queira, é o maior campeonato da categoria, né? Sim, claro, o maior que destaque. Hoje é o campeonato que é referência, né? E você não chegar pelo menos numa semifinal... Não, está longe disso, né? Muito longe disso. E como disse o Guina, já foi decepção, inclusive, na primeira fase. Na primeira fase. Porque não se classificou em primeiro, então, classificou-se em segundo lugar. Isso. E aí foi obrigado a pegar outros clubes mais fortes que se classificaram em primeiro de outras chaves. Quer dizer, aí aumentou-se ainda mais a dificuldade para o Palmeiras. E foi eliminado pelo Goiás. Vejam só, no mata-mata perdeu para o Goiás. Então, assim... Que coisa, hein, Palmeiras? E aí o velho Corinthians, sempre naquela caminhadinha. É outra sina também. Você pode montar um time ruim, mas pelo menos ali semifinal, bate ali, terceiro, quarto. Sempre na porta tá batendo ali, né? Não é à toa que tem 10 títulos da Copinha.
caminhando forte, porque, sinceramente, eu vi a maioria dos jogos esse meio de semana para o final. Olha... o time que está assim, dos grandes é o que a gente até comentou, né, Guina? Pode até ser que tá aconteça passando, alguma coisa. Né, com mais facilidade. Você tem um Inter, um bom time. O próprio Grêmio. Vai enfrentar um time muito bom com o Atlético Paranaense também agora. Se passar pelo Atlético, sinceramente, eu vejo possibilidade de título aí muito grande. Um São Paulo também que, mesmo com as dificuldades no início, mas deu uma equalizada agora. Foi se recuperando. Mas um detalhezinho do São Paulo, Guina. O São Paulo acho que é o time dos grandes ali, que acho que do Inter, pelos jogos que eu vi, é o time que está um pouquinho mais abaixo. É um time que teve dificuldade em primeira fase, teve ali, até nos mata-mata aí, uma certa dificuldade. Aí é o que a gente fala, né? Os times, às vezes, de menor expressão, chega numa parte do jogo ali, que aí sobressai principalmente a parte física, né? Que a gente frisa muito isso, principalmente nessa idade, muito jogador com cãibra com 10, 15 minutos do segundo tempo. Então aí os times grandes começam a ter até pela responsabilidade de ter que vencer, por ser maior, né, na sua camisa, né, se impõe de repente ali no início do segundo tempo, o final, é onde está saindo os gols, principalmente na segunda etapa. Sim. Às vezes o time pequeno faz um jogo duro no primeiro tempo, dá 10, 15 minutos do segundo, aí às vezes aquele jogo está duro, aí acaba 3-0, e aí só que quem vê o resultado não vê que o jogo no primeiro tempo, no segundo tempo foi muito difícil. No início do segundo tempo foi muito difícil. Então, assim, é onde os times grandes fazem a diferença. E só um detalhe, por curiosidade, falando do São Paulo, ele foi beneficiado, entre aspas, em função da sede. O São Paulo pegou muito pouca chuva, gramado ruim na primeira fase. Enquanto o pessoal que teve mais no interiorzão aí, pegou chuva, pegou gramado pesado, o São Paulo quase não teve esse problema. Então, aí cai dentro daquilo que faz uma diferença na Taça São Paulo, que é o quê? A primeira fase é onde você cai, onde cai o seu grupo. Igual, o Corinthians foi jogar longe da capital. O São Paulo está ali do lado, está em São Bernardo. Né? E outro, e detalhe, eu acho que não saiu de São Bernardo até agora, né? Exatamente. Então não saiu do local. Então nem esse deslocamento não teve esse problema, né? Então, assim, o São Paulo, dentro do que o Maurício colocou, muito bem colocado, tem levado, de repente, uma certa vantagem que no final faz uma diferença. Nesse aspecto. Faz uma diferença. E a torcida apoiando, porque está ali perto, tem a presença da torcida. E tem sempre colocado bastante torcedores nos jogos. Eu vi muitos, em alguns clubes, o destaque de camisas 10. Vários camisas 10 se destacando. Estamos aí numa safra de novos camisas 10? Mirassol despertou um belo de um camisa 10. Corinthians tem um belo de um camisa 10. Tem outro time internacional, tem um belo de um camisa 10. O CRB teve um menino que também fez um gol de falta contra o time. Vários camisas 10 aí destacando no mercado, no celeiro nacional. É uma posição que está muito carente hoje. Está muito carente, né? Exatamente. Ô Maurício, a gente tem visto aí Série A, Série B de brasileiro e acompanhado bem isso aí. Geralmente está os jogadores que têm um pouquinho mais de idade, né? Aqueles que já fizeram o nome e continuam jogando. Não tem surgido meia, né? Assim, jogadores novos nessa posição. Então, assim, seria bom que a gente pudesse realmente descobrir novos valores nessa posição que está muito carente no futebol. Exatamente. E a função da Copinha é exatamente essa, né? É a de revelar valores em determinadas posições e, como o Guina falou, chama a atenção o fato de nós termos amadores, homens de criação, homens de inteligência, né? Que normalmente o camisa 10 é esse talento que está um pouquinho sumido do nosso futebol brasileiro, e é bom que essa taça tenha revelado os jogadores tenham aparecido, porque realmente os clubes estão carentes de novos jogadores e não precisamos ir longe. Nós aqui no futebol de Campinas, no futebol da nossa região, como os nossos times têm brigado para descobrir jogadores nessa função, e você não acha. Você vai procurar na base, não tem. É muito difícil. Vou dar apenas um exemplo de um jogador que está surgindo agora, que surgiu recentemente na base da Ponte Preta,
Inclusive, no programa de ontem, vocês comentavam aqui sobre o jogo treino da Ponte com o Desportivo Brasil. Ele foi muito bem no segundo tempo desse jogo treino, que foi o Vinícius Anocelo. Que jogou na seleção de base, inclusive recentemente, e pode ser uma das apostas do Gilson Kleina na Ponte Preta, nessa temporada. Por quê? A Ponte perdeu o Cajá, não tem o camisa 10, tem o João Paulo, que veio lá do futebol de Santa Catarina, teoricamente para ser o titular, mas o Zanocelo atuou muito bem nesse jogo treino. Então, talvez aí seja um da base da Ponte que pode ser aproveitado nessa posição. Mas fora ele, você não vê na base da Ponte, não vê na base do Guarani jogadores com essa característica. E além disso, Maurício, o ano passado já se pediam ele, né? Depois que a Ponte já estava eliminada de um acesso à Série B, à Série A do Brasileiro, era pedido muito a entrada do Janocelo, porque a gente já sabia que a dificuldade da Ponte manter o Cajá seria muito grande. Então, já trabalhar um jogador que é da base da Ponte, já dando uma cancha um pouco maior, dele jogar uma Série B e entraria agora, de repente, no Paulista com uma chance até maior de ser um titular. Já que veio o João Paulo. Exato. Né? Só para lembrar que uma parte da temporada passada, quando a Ponte disputava a Série B, já era para ele ter jogado, só que ele teve um problema de contusão e ficou alguns meses parado. É verdade. Uma situação dessa, nós falamos ainda sobre essa coisa de jogadores, dessa revelação de jogadores serem aproveitados em time grandes. Um time que está fazendo muito pouco isso, mais uma vez, é o São Paulo. Tem um CT maravilhoso, forma muitos jogadores e acaba perdendo esses jogadores para fora. Recentemente, essa semana, tem uma informação que eu acabei pesquisando agora, de um menino chamado Léo Natel, 22 anos, atacante. O Rogério Ceni, quando saiu, foi para o Fortaleza, ele exigiu que o Fortaleza pegasse esse menino e levasse para o Fortaleza. O Fortaleza pegou, levou, fez um empréstimo para o São Paulo, ficou um ano lá, despontou. Só que a ascensão do Oswaldo no Fortaleza deixou um pouco o menino no banco, mas ele jogou muitos jogos e o Rogério Ceni queria que o Fortaleza comprasse em definitivo. Só que aí ele foi negociado para o Apoel, ficou um ano no Apoel. Do Chipre. Isso. E a volta dele agora, o Corinthians inteligentemente, faltando 6 meses para o contrato, foi lá e fez um pré-contrato com o menino. Só que ele se reintegrou ao São Paulo, só que o São Paulo não quer liberá-lo antes, só vai liberá-lo em julho, que dá os 6 meses do final do contrato. O São Paulo praticamente perdendo um jogador que poderia ter feito um contrato a longo prazo com o menino, ou ter pelo menos chamado o menino para discutir uma renovação de contrato, não o fez. O Corinthians vislumbrou a possibilidade e viu que tem potencial, que no Apoel, 31 jogos, foi 9 gols, para jogar lá com 22 anos. É que o Apoel é um time que joga a Liga dos Campeões, é um time grande do Chipre. Fazer 9 gols num time igual ao Apoel tem valor. O Corinthians foi lá e tem até mais um jogador que o São Paulo praticamente perde de graça e o São Paulo perdendo um jogador como esse. Mas aí é aquilo que a gente já vem falando, né, Maurício? As pessoas que trabalham nessa parte da diretoria de um clube como o São Paulo tem que ter essa visão dos jogadores que estão emprestados. Tem que ter um acompanhamento. Porque senão você não acompanha, você empresta o jogador, não acompanha o jogador, e o jogador começa a despontar e nem as pessoas que são dono do jogador sabem qual que é o potencial de um jogador desse. Só que o que acontece hoje, como o futebol é muito globalizado, você vê, o Corinthians acompanhando um jogador que é do São Paulo lá no Chipre. Né? Então, assim, aonde sai a frente? Cadê os olheiros do São Paulo? Então, sabendo que o jogador é dele, vai acompanhar. Ó, serve para nós. Fernando, dá uma olhadinha nesse jogador aqui. Vê se te interessa o retorno dele. Mas ninguém fez. Pois é, e o São Paulo tem esse problema crítico faz tempo. Porque vocês observam, o Rogério Ceni ficou um bom tempo lá dentro, conhecia o jogador, então, tanto é que levou para o Fortaleza. Pediu, exigiu que contratasse. Agora, como é que o pessoal do São Paulo, como é que o Raí e companhia lá dentro não sabiam da existência de um jogador com esse potencial? Tanto que o Raí participou dessa negociação com o Corinthians. Pois é. Quer dizer, são mistérios que realmente não dá para entender. E a diretoria do São Paulo tem realmente vários mistérios, tanto é que o pessoal lá está rachado faz tempo e não se entendem, exatamente por essas e outras. E é mais um que o São Paulo deixa de
E precisando de dinheiro. E precisando de dinheiro, por que não? Precisando de dinheiro. Tá precisando vender um dos meninos que hoje é titular para poder pagar todas as dívidas. Está difícil a venda, porque não é fácil não, porque não foram bem, querendo ou não, os dois não foram bem no Campeonato Brasileiro. Como é que você vai vender algo que não foi bem? E uma outra posição que sempre na Taça de São Paulo tem uma atenção maior, né, Maurício, que a gente acompanha muito a Taça São Paulo, porque o momento do ano é o único campeonato que tem. Sim, é o único destaque. O único destaque que a gente tem dentro do futebol brasileiro é o centroavante, né? Centroavante, a gente sempre desponta 1, 2, mas se você for pegar no modo geral, são muito poucos que conseguem ter uma sequência logo depois de uma Taça São Paulo, né? Eu vi uma reportagem um tempo atrás que teve um jogador que foi artilheiro no São Paulo que hoje não estava em lugar nenhum e já tinha parado de jogar. Aí, ó. E há 2, 3 anos antes tinha sido artilheiro da São Paulo pelo São Paulo, né? E entre esse aí, acho que agora o Davó, que, né, teve a sequência agora no Guarani, foi muito bem. Agora, me fala um outro camisa 9 que foi bem no Taça São Paulo, o Gustavo, que foi descoberto. Gustavo, que agora é do Corinthians. Né, foi descoberto no Taboão da Serra, que também faz um trabalho bom na Taça São Paulo. Então, assim, é uma outra posição que às vezes se chama atenção na Taça São Paulo, né, mas vira uma coisa muito momentânea, mesmo sendo de jogador de time grande. E depois não tem uma sequência de trabalho, né? É uma coisa que me chamou a atenção nisso aí, principalmente essa posição de centroavante, que é muito escasso também, e a gente não consegue uma revelação assim que realmente tem uma sequência, né? A gente tem agora o Davó, que foi o ano passado, teve uma sequência no Guarani e agora está no Corinthians. Vamos ver se o Davó pode ser uma dessas promessas. E mesmo assim, né, o Davó não é exatamente um camisa 9. Ele é um jogador aquele jogador de armação que vem, que cai para os lados do gramado, não é propriamente um camisa 9. Mas quem sabe ele possa, no Corinthians, né, ter um destaque aí no futuro não tão distante. Eles vão ter que ter um pouco de paciência com o Davó. Eu acho que vão ter essa paciência com o Davó. Porque não é do dia para a noite também que você chega no Corinthians e veste a camisa e já... Até porque eu vou dar minha opinião, né, como ex-jogador, eu acho que o Davó não é jogador a nível de Corinthians pelo campeonato que eu pude acompanhar no Guarani. Me desculpe, mas eu acho que ainda tinha que ter tido Eu tenho a visão exatamente do nosso Marco Aurélio Jacozinho. Eu acho que o Davó teria que ser emprestado ainda, ganhar um pouquinho mais de experiência. Mas é o que vai acontecer com ele no Corinthians agora. Ele veste a camisa, participa de todo o processo e lá na frente empresta ele para um time de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Tinha um time da região que queria ele aqui. Não, mas... Que eu acho que esse buchicho todo aí desse tempo todo, o Davó vai, não vai, aí se especulou que a Ponte tinha interesse no Davó. Que aí fizeram... fazer uma cláusula. Tem 2 times que o Corinthians costuma emprestar jogadores, Ponte Preta e Oeste. Mas o Corinthians tem esse contrato, um dos contratos de liberação do Davó para o Corinthians foi justamente essa. Tem uma cláusula que impede que o Davó seja... Foi nesse ponto que eu queria chegar. Já Davó seja uma cláusula no contrato. Mas é lógico, está certo. Eu também faria o mesmo. Eu também faria o mesmo. Vamos a um rápido intervalo. Logo após as mensagens comerciais, estaremos de volta rapidinho.